O que nós devemos entender é que ainda nos dias de hoje Deus faz milagres. Ele ainda é o mesmo Deus que habitou sobre Jesus, sobre todos os apóstolos e ainda hoje está com a sua igreja. Em Atos, no capítulo de número 9, no versículo de número 32, diz assim: E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os santos que habitavam em Lida e Sorona, os quais converteram-se ao Senhor. O que nós temos que entender é que a igreja de Cristo, ela é marcada por inúmeros milagres. Pedro aqui era um dos discípulos de Jesus, a qual ele escolheu como líder da igreja. O primeiro pastor da igreja foi Pedro. Jesus mesmo disse, quando foi reconciliar-se com Pedro, após ele ter negado ele 3 vezes antes da sua morte, ele falou: Pedro, tu me amas? Pedro falou: Senhor, sabes que eu te amo. E Jesus respondia: então apacenta meus cordeirinhos. Ele perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. E Jesus perguntava: então apacenta as minhas ovelhas. Aí ele perguntou mais uma vez: Pedro, tu me amas? E Pedro se entristeceu na hora e falou: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabe que eu te amo. Aí Jesus falou assim: então apacenta o meu rebanho. Jesus, ele se reconciliou com Pedro, porque Pedro o havia negado, e Jesus tinha pregado antes de sua morte que aquele que negasse ao Senhor, ele o negaria diante de Deus. Aquele que nega Jesus, infelizmente, não vai ter morada nos céus. Foi isso que Jesus disse. Então, quando Jesus reconciliou-se com Pedro, fez uma aliança nova com Pedro, ele instituiu Pedro como líder da igreja. Aqui, em uma de suas viagens missionárias, Pedro foi visitar a igreja que estava em outro lugar, na cidade de Lida. Então, quando Pedro chegou lá, a primeira coisa que ele fez foi achar alguém enfermo, para mostrar o poder do Senhor para aqueles homens. Pedro não fazia milagres por si só, mas por ter andado com Jesus e ter visto inúmeros milagres, ele sabia que o Senhor podia fazer todas as coisas. E a fé de Pedro estava alicerçada de tal maneira sobre Jesus Cristo, que por onde ele passava e orava no nome de Jesus, milagres e curas aconteciam. Libertação de pessoas com demônios, espíritos malignos, pessoas que eram acometidas de depressão, até pessoas lunáticas eram curadas pelo poder do nome de Jesus. O que nós devemos entender hoje é que ainda hoje a igreja é marcada pelas trajetórias dos milagres de Jesus. Ainda hoje eu e você podemos acreditar que o Senhor Jesus ainda faz milagres. O objetivo de Jesus quando veio na terra não era fazer milagres, não era apenas curar pessoas e libertá-las do espírito maligno, libertá-las do inferno. Mas Jesus veio para que nós tenhamos salvação pelo teu nome, para que nós acreditemos que ele sim é o enviado de Deus para nos conciliar com o próprio Deus, para nos dar o direito da salvação e nos achegarmos e fazermos nós ter comunhão com o próprio Criador. Essa é a verdadeira obra de Jesus. Mas Jesus, para chamar a atenção, ele sempre curou a sua criação, ele sempre libertou a sua criação. Você acha mesmo que quando nós tiramos um peixe fora d'água e a gente vê ele agonizando lá, necessitando de ar, não nos dá uma certa frustração, não nos dá agonia ver aquele peixe sem água, quase morrendo? Imagina Deus olhando dos céus, sabendo que eu e você estamos fora dele, desse mar de vida que é o Senhor Jesus. Imagina Deus olhando dos céus, olhando a nossa alma agonizar, precisando da água, precisando da salvação, necessitando de cura e de liberdade. Imagina como Deus não se sente vendo eu e você sucumbindo nas trevas. E você, só você, pode decidir dar um passo para Deus. Os milagres do Senhor vão acontecer na sua vida sim, mas o profeta Isaías disse: achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Jesus disse que ele era o mediador entre Deus e os homens. Ele disse que aquele que me vê,
também vê o Pai. Então toda a obra literária sobre a pessoa de Jesus é verdadeira. Você acha mesmo que uma história fictícia poderia mudar a humanidade? A humanidade é dividida em dois, a história da humanidade é dividida em dois patamares, antes e depois de Cristo. Os ensinamentos de Jesus eram tão profundos e tocavam tão forte dentro do íntimo das pessoas, que por onde ele passava, as pessoas eram curadas e ainda eram libertas de todo o mal. E as pessoas decidiam a servi-lo, a aceitá-lo como Salvador, porque sabiam que ninguém tinha tal poder para fazer tantas coisas se não fosse enviado de Deus. Jesus ele conseguiu dividir a humanidade, a história da humanidade em dois, antes e depois do seu nascimento. É impossível e inegável alguém que fez tamanha diferença na história da humanidade. É impossível que seja mentira uma história dessa. Até a ciência já comprovou que Jesus realmente esteve sobre a terra. Você tem que entender uma coisa: os milagres do Senhor acontecem, mas acontecem para todos aqueles que não olham só para os milagres, e sim para aquele que pode fazer os milagres. Quer um milagre em sua vida? Olhe para o Salvador. Quer mudança na sua vida? Encontre com o Salvador. Quer transformar a sua vida? Entregue-se ao Salvador. Que Jesus te abençoe. Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, é no nome de Jesus Cristo que nós te agradecemos por esse dia. Eu peço, Pai, que milagres, curas, libertações, Pai, salvação venha a ser operada sobre a vida de todas as pessoas que nos ouvem agora. Meu Deus amado, é no nome de Jesus Cristo, Pai, que eu te peço. Cura essa pessoa. Traz, Pai, liberdade para ela. Que a tua graça e o teu amor, Pai, venha nos fortalecer todos os dias. Meu Deus amado, eu te agradeço por tudo que tem feito sobre nós. O Senhor é maravilhoso. Pai, se na vida desta pessoa é que eu te peço, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu peço que, se você entendeu essa mensagem, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, toque no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas entendam o valor que elas têm para Deus. Meu nome é Ramires. Eu sou o seu amigo e estarei contigo até o final. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.